Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e dizer: o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus hoje Ele quer trazer uma palavra de destino para a sua vida. Amém? Quantos desejam uma palavra de destino para a sua vida? Quantos querem ser curados tridimensionalmente nessa noite? Deus Ele quer fazer uma obra na sua vida, e que se você entender essa palavra nessa noite, a sua vida nunca mais será a mesma. Vou repetir: se você entender a palavra de Deus nessa noite, você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, sinceramente eu te peço, de todo o meu coração, que a frequência nesse lugar só seja uma, a do teu Espírito Santo, e que toda intervenção, interrupção e intercepção contrária de outras frequências sejam agora dessintonizadas desse ambiente, e somente um ambiente espiritual no qual o Espírito Santo ativa novas atmosferas sobre nós, trazendo Deus em dimensão física, emocional e espiritual, para a palavra que nós vamos, Deus, mergulhar nessa noite, e que a palavra seja bálsamo, cura e restauração na vida de cada homem e de cada mulher que está neste ambiente. E nós, ó Deus, entramos debaixo de uma atmosfera tridimensional, para receber a frequência, ativar a frequência e receber a atmosfera do terceiro céu. E que tudo que é contrário ao mover do teu Espírito está cancelado, neutralizado na autoridade do nome de Jesus. E que todas as barreiras cognitivas, físicas, intelectuais e espirituais e emocionais são agora quebradas em nome de Jesus. E o fluir da palavra, a água limpa e viva que purifica da tua palavra, venha lavar esse coração que se apresenta diante do Senhor. Essa mente seja renovada agora, e esse coração seja visitado, tocado, impactado e transformado pelo Espírito Santo, através da tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, diga: eu recebo, eu concordo e afirmo e reafirmo com esta intercessão sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele está nesse lugar. Amém. Coloca, por favor, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Alô, o som. Prefiro esse aí. E Pedro e João subiam juntos ao templo, e a hora da oração a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, paralítico, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Diga: andando, saltando e louvando. Só os homens. As mulheres. Todos nós juntos, vamos lá? Andando, saltando e louvando a Deus. Próximo. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Aqui está dizendo que o paralítico nascido de nascença, paralítico de nascença, ele andava, saltava e louvava. Ele andava, pulava
e louvava. Quando ele começou a andar, ele foi curado fisicamente. Quando ele começou a saltar, ele foi curado emocionalmente. E quando ele começou a louvar, ele foi curado espiritualmente. Você precisa entender que Deus, ele tem uma cura tridimensional para você. Deus, ele quer curar o seu físico, ele quer curar suas emoções e ele quer curar o seu espírito. Nós precisamos entender que a igreja, por muito tempo, ela não entendeu a cura emocional. Por isso muitas pessoas só atingem o espiritual, mas elas não entendem que a sua alma está totalmente fragilizada, que as suas emoções precisam de cura, que as suas emoções precisam de tratamento, de terapia, de ajuda. Era uma igreja que estava na porta da igreja um paralítico, e os apóstolos, eles então liberam a cura sobre aquele paralítico desde nascença. O que a igreja o viu fazendo? O que os apóstolos fizeram? Deram para ele a cura e declararam para que ele saísse daquele lugar. Quantas vezes você está parado anos após anos na mesma situação, e quando uma pessoa te dá uma palavra, estende a mão, você só precisa disso, e você não pode perder essa oportunidade. Você está parado anos após anos, não dá certo nas emoções, não dá certo nos seus relacionamentos, fica de relacionamento em relacionamento, querendo ser amada, querendo ser amado, querendo se preencher com homens, se preencher com mulheres, se preencher com dinheiro, se preencher com sexo, se preencher com vício, se preencher com uma religião, mas você nunca se preenche com Jesus Cristo, com Ele, o cabeça da igreja, o Salvador, o Messias, o Mestre. Você precisa entender que aquele homem, ele andou, ele saltou e ele louvou a Deus. Mas a igreja viu no versículo 9 só duas coisas. Versículo 9: e todo o povo viu andar e louvar. Por que a igreja não viu e não fala que ele saltou? Por que a igreja não considera a cura emocional? Por que a igreja só considera uma cura física e uma cura espiritual? Porque andar é ser curado fisicamente, e louvar é ser curado espiritualmente, mas o saltar é ser curado emocionalmente. E aqui a igreja omitiu, porque o povo viu andar e louvar, o povo não viu andar, saltar e louvar. Você precisa entender que nessa noite você não privilegia as suas emoções. 90% das pessoas aqui nunca fizeram terapia. 90% das pessoas aqui nunca confessaram as suas dores, os seus traumas para um líder, para um conselheiro, para um terapeuta, para um mentor, ou quiçá o seu líder de GC. Pessoas não tratam as suas emoções, e aí vão juntando entulhos, machucados, traumas e angústias nas suas emoções, porque você não busca tratamento emocional. Quando você precisa de tratamento emocional, eu não vou orar por você, eu vou dizer: você precisa curar suas emoções. Quando você precisa de oração para você ser curado no físico, sim, então eu vou orar por você para você ser curado no físico, ou para você ir para um médico, para você ir tomar um remédio, para você ir fazer um exame. Nós precisamos entender que tem 3 dimensões. Diga bem forte comigo: a dimensão física, dimensão emocional e a dimensão espiritual. Diga para alguém: você precisa ser curado tridimensionalmente. Fale. O que a igreja viu? A igreja viu caminhando e louvando a Deus. A igreja deixa de fora o saltando. Você deixa de fora as suas emoções. E por isso a gente vê pessoas rabugentas, cheias de mau humor, que maltratam as pessoas, que são pessoas mal educadas, que não são pessoas caridosas, graciosas, carismáticas, porque as suas emoções estão cheias de entulhos de pecado, entulhos de situações que não foram confessadas, nem compartilhadas, e por isso você não é curado. Mas no versículo 8, vamos lá para o versículo 8, diz que ele saltava, diz que ele andava, ele saltava e louvava. Você precisa entender que Deus quer essa noite
O céu quer te ver andando, saltando e louvando. O trono está olhando com um sorriso para você. Eu quero te dizer, quem nasceu de novo tem que ser alegre. Quem nasceu de novo tem que viver feliz. Essas pessoas que nasceram de novo e levantam de mau humor, eu questiono a sua salvação. Poxa, você vai morar na eternidade com Jesus e acordou com mau humor? E está com a cara fechada e maltrata seu filho, maltrata sua esposa, não compartilha da grande bênção de você ter nascido de novo? E no versículo 9, diz que a igreja, o povo somente viu ele andando e louvando. As pessoas andam, saltam e louvam quando Deus as cura. Mas a igreja deu valor para a cura física e espiritual e desmereceu a cura emocional. E quando você desmerece a cura emocional, você é travado em todas as outras áreas da sua vida. Tem pessoas que nunca foram curadas emocionalmente e elas vão ter uma tragédia na sua vida. Eu estou apontando o momento agora. Enquanto você não resolver as suas questões emocionais, você vai trazer uma grande tragédia para a sua vida. Você precisa curar as suas emoções. As pessoas acham que não precisam de ajuda emocional. Sabe, queridos, por semana em Uberlândia, 3 jovens se suicidam. Estão de 20 a 30 anos. Aonde estão os líderes de GC que vão interceptar os suicídios? Eu fiz uma pergunta e eu não tive resposta de ninguém. Ninguém falou assim, porque você não está entendendo. Mas em nome de Jesus, até o final dessa palavra você vai entender. Quantos desejam entender até o final dessa palavra? Levanta a sua mão, só os que querem. As pessoas acham que não precisam de ajuda emocional, mas é preciso entender que é algo que Deus deseja que você experimente, é a cura emocional. E eu quero falar nessa noite sobre a cura tridimensional. Existem 2 maneiras de você abordar a Bíblia. Você olha para a Bíblia e você entende que Jesus curava os enfermos. Você vê na Bíblia que Jesus ressuscitava os mortos. Você olha para a Bíblia e você vê obras maiores que você pode fazer do que Jesus. E então você diminui a sua doutrina. Você diminui esse ensinamento, porque a sua experiência é não viver isso. Então você vê que na Bíblia está escrito, mas a sua experiência não é o que está escrito na Bíblia. Qual foi a última vez que você curou um enfermo? Qual foi a última vez que você ressuscitou um morto? E aí você olha para a Bíblia e você diminui a doutrina de Jesus, por causa que a sua experiência não se conecta com o que você lê. A segunda forma é que quando Jesus disse que nós curaríamos e ressuscitaríamos mortos, mas na sua vida está abaixo dessa expectativa, então você começa a lutar com Deus, para que Deus não cure, porque a sua experiência está fora do nível do padrão da igreja. Então ou você diminui a doutrina, porque você não experimenta, ou você aumenta a sua experiência e diminui a doutrina. É as 2 formas que muitas vezes você lidar. E aí você para de orar por milagres, você para de orar por libertação, você para de orar por restauração, porque a sua experiência com a Bíblia está quase zero, porque você não vive o que você acredita, você não vive o que você lê. E aí a sua experiência fica distante quilometricamente dos ensinos da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes você não mais medita com fé e não mais se move no plano espiritual como deveria. Mas chegou o tempo em que Deus está ativando a Igreja Nova Vida para ser um canal de profecias, um canal profético de cura e restauração para a nossa cidade. E eu quero te contar uma notícia do céu: Deus escolheu você. Muitos que não são crentes e não acreditam mais em milagres. Alguns dizem, eu já orei por milagres e não aconteceu, por isso eles não devem mais acontecer. Não deve mais acontecer, porque eu orei e não aconteceu. A minha experiência então está diminuindo a doutrina de Jesus Cristo. E algumas pessoas começam a viver as experiências delas e não o que a Bíblia diz, e mudaram a doutrina da palavra para corresponder às suas próprias experiências, e vivem longe de uma frequência espiritual e começam a entrar nas carnalidades e começam a entrar nas dificuldades emocionais, porque eles estão anulando a experiência da Bíblia mediante as suas próprias experiências com falta de fé. Quem está me acompanhando aqui? Quem está comigo?
Então o que nós precisamos fazer? É mudar as nossas experiências para o que Jesus diz na sua palavra. É mudar a forma que eu vivo para começar a viver o que Jesus diz na sua palavra. E não dizer, por não vivermos o que está na Bíblia, negar o mover do Espírito. Nós precisamos abrir mão das nossas experiências para viver o que a Bíblia diz. E se você crê no que a Bíblia diz, então você vai considerar, e vai orar, e vai acreditar, e de repente a doutrina vai ser a sua experiência. Se a Bíblia diz isso, então será a sua experiência. E eu profetizo nessa noite que você vai ter experiência de orar por alguém, e esse alguém será curado. Eu profetizo uma experiência que você vai orar por alguém e essa pessoa será liberta. Eu profetizo experiências de obras iguais ou maiores, porque essa é a doutrina de Yeshua e será a sua experiência. Se você crê, se expressa no nível que você recebe essa palavra. Vamos lá para Mateus 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum. Quem aqui já foi em Cafarnaum? Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem de autoridade, sob autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em todo Israel encontrei tanta fé. Jesus está dizendo: um romano creu mais do que um judeu. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, os romanos, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, que deveriam ser vocês, um romano no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ou seja, os judeus que não estão crendo serão lançados, e os romanos serão acolhidos, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, depois que Jesus dá um safanão nos seus discípulos, ele volta para o romano, para o centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, repete essa frase, e naquela, o seu criado sarou. Amados, várias coisas nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, o centurião diz: Jesus, você não precisa ir na minha casa, você não precisa entrar debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de você vir à minha casa, de te receber na minha casa. Tudo que eu preciso é que você fale, que você dê uma palavra, e o meu servo será curado. Agora, há algumas coisas bem legais aqui que eu quero compartilhar com você. Eu não vi uma fé como essa em todo Israel. Jesus simplesmente fala assim: olha, eu não vi uma fé. Vocês caminham aqui há um tempo, agora esse cara chega aqui, o centurião, e fala que tem fé. E ele se move em fé, ele dá um exemplo daquilo que ele acreditava. E Jesus falou: e eu não vi tamanha fé em todo Israel. Eu quero te dizer, você aí que tem 10 anos de igreja, vai chegar alguém aqui com menos de 5 anos e vai começar a curar paralítico, porque você sentou nessa cadeira e deixou de crer. Se prepare, porque está chegando uma geração em que serão os últimos, serão os primeiros. Você está aqui crente há tantos anos, e não tem um testemunho de cura, milagre, não vê sua casa sendo salva. Está chegando uma geração que eu vou ensinar, e eles vão trazer os paralíticos, curar os enfermos, expulsar os demônios e batizar as pessoas no Espírito Santo. Essa pessoa é você. Então, se você está aqui muitos anos, começa a se movimentar, porque Deus está querendo. Você está sentado muito tempo sem fazer nada, você enterrou o seu talento, e aquele que enterra tem um destino para ele. Tem um destino para ele. Vamos lá. E aí o centurião fala: eu não sou digno de ver o Senhor debaixo da minha casa. Tudo que eu preciso é que o Senhor fale uma palavra. E Jesus fala: você tem muita fé. E lembre-se
que acabou de insultar o povo judeu. Ele acabou de dar um safanão no povo, falando que aquele povo que era filho de Isaac, filho de Abraão, Isaac e Jacó, não creram, e esse homem romano já veio com muita fé. Jesus estava dizendo: vocês são um povo escolhido e não crê. Vocês são a igreja Nova Vida e não crê. Vocês estão aqui há tantos anos e não creem. Você que não tem compromisso, não assume uma responsabilidade com a sua salvação. Baby do Brasil já falou: o arrebatamento está vindo. Você acha que aquela mulher falou por falar? Deus está usando a boca de quem Ele quiser. Baby do Brasil é uma mulher de Deus. Ela é uma ovelha com peles de lobo. Ela entra em lugares que ninguém entra, porque ela foi a primeira que abriu o trio elétrico no carnaval. E Deus deu autoridade para aquela mulher, para ela falar exatamente o que ela falou. E muito crente ouviu, e muita gente está ouvindo, e isso está mexendo muito com as pessoas. Mas é uma verdade, porque a nossa voz às vezes não chega lá, mas a voz dela Deus falou, e ela disse. E isso está mexendo com as pessoas, e pode mexer com você sim, porque se você não estiver vigiando e orando, você não vai passar pela porta estreita e apertar do caminho que leva à salvação. Nós precisamos olhar para a nossa vida e permitir o Senhor nos curar, corpo, alma e espírito. E Jesus então confronta aquele povo. Olha, vocês precisam entender, é esse tipo de fé que eu quero que vocês tenham. Lembre-se que ele acabou de insultar o povo judeu, porque aquele homem era um romano, e Jesus não estava pregando para os romanos. Jesus estava pregando para quem? Para quem que Jesus pregou, gente? Para os judeus. Para os judeus. Ele nasceu aonde? Em Belém da Judéia. Então Jesus pregava para os judeus, e os judeus não aceitaram. Poucos aceitaram, os 12 aceitou, os apóstolos, mas grande parte o rejeitou. E ali um romano aceita, um romano recebe. Ouça o que o centurião diz: você não precisa entrar na minha casa, basta apenas uma palavra. Por que o centurião acha que ele só precisava falar uma palavra? Pense no raciocínio do centurião: eu também sou um homem sob autoridade, eu obedeço Roma, eu obedeço Pilatos, eu obedeço os homens de autoridade, eu estou debaixo de Roma, e eu digo: este vem e ele vem, esse vai e ele vai. Então ouça, eu sei que você está ocupado, eu não sou digno do Senhor, o Senhor é uma autoridade muito grande, eu não quero que a sua grandíssima majestade esteja na minha casa, mas o Senhor pode enviar uma palavra, que eu sei que a sua autoridade vai chegar onde eu estou, sob o meu teto, porque você não manda um dos caras mais baixos. Por que o Senhor não manda aí um discípulo do Senhor? Porque eu acredito que o que o Senhor falar vai acontecer. Isso é respeitar, honrar, submeter. Tem vários princípios que esse centurião ativou em Jesus e ativou nele. Porque o centurião, de uma certa forma, ele era curado emocionalmente, porque ele foi interceder por uma pessoa, e ele tinha empatia e amor pelo seu servo. Uma pessoa assim tem um mínimo de uma alma, de umas emoções tratadas e restauradas, porque ela consegue ver o próximo, ela consegue se colocar no lugar do outro. Só uma pessoa que houve um tratamento emocional consegue ser empática. Quem não é empático é porque tem muitas dificuldades emocionais. Tem alguém aqui? E ele fala: eu sou homem debaixo de autoridade, eu entendo como isso funciona, eu sou autoridade, eu tenho pessoas que eu mando e desmando. O Senhor é uma autoridade, então manda, o Senhor desmanda e vai acontecer. Quem está me acompanhando? Você é um homem com autoridade, Jesus. Se você enviar alguém, ele vai estar indo em nome do Senhor. E então você nem precisa ir na minha casa, nem precisa mudar sua agenda. Eu não quero te incomodar, mas eu acredito que uma ordem tua vai mudar o ambiente, a atmosfera da minha casa. E isso seria uma coisa, mas ele não faz isso. Ele diz a Jesus: se você falar uma palavra, o meu servo será curado. Então aquele centurião não pediu a alguém para ir, aquele centurião não quis que Jesus fosse, ele não pediu para um discípulo dele ir, ele pediu uma palavra. Diga para o seu irmão: uma palavra. O raciocínio é interessante, porque ele diz: eu entendo como essa coisa do Espírito funciona, eu entendo do plano quântico, porque eu também sou um homem de autoridade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que só tem o tanto de autoridade a pessoa que se submete a ela. Você nunca terá autoridade sem se submeter a uma autoridade. Diga isso para alguém, por favor. Diga de novo: você nunca terá autoridade, diga para alguém,
se você não se submeter a uma autoridade. Amanhã nós vamos começar aqui a escola de profetas. Se você deseja participar, me procure após o culto e eu vou te direcionar se você deseja participar da escola de profetas. E tem algumas regras, uma delas é estar num GC, ter relacionamento com o líder e estar em uma igreja. Uma pessoa me procurou no Instagram e falou assim: eu não estou em célula e eu não tenho pastor, mas eu quero participar da escola de profetas. Eu disse: infelizmente você não se enquadra no perfil de alunos da escola de profetas. Ela disse: obrigado. Eu falei: de nada. Por quê? Porque só vai ter autoridade profética quem se submete ao apostólico. Só se terá autoridade delegada se você primeiro se submeter a uma autoridade que já está delegada. Essa questão de rebeldia, de igreja sim, Deus sim, igreja não, isso é uma conversa de demônios, espíritos imundos, que estão entrando na mentalidade, formando um mindset flácido, diabólico, esquerdista, e mostrando para as pessoas o quanto elas não precisam de autoridade, de cobertura, de relacionamento, de vínculo e de conexão. Porque essa foi a mensagem do Covid-19 e a gente ainda tem repercussões. As pessoas estão piores do que estavam antes da Covid-19. Emocionalmente, todos nós precisamos de um bálsamo de Gileade. Você precisa entrar num lugar de quebrantamento e tratamento, não só físico e espiritual, mas eu digo assertivamente que você precisa de tratamento terapêutico psicológico. A igreja está doente na alma, geração Nutella. Não vou lavar banheiro porque o apóstolo prega. Eu não vou ligar carro porque o apóstolo está cantando. Cada um é cada um ocupa o seu lugar. Se isso te incomoda, não posso fazer nada, porque Deus me deu uma vara, e nessa igreja eu sou o maestro. Se Ele tivesse dado a vara, era você que orquestraria quem toca todas as coisas. Mas a autoridade delegada precisa ser respeitada. Isso é lá na sua casa, seu pai e a sua mãe. Isso é lá na empresa, quem é o seu patrão. Isso é lá no trânsito, isso é dentro da sua casa, na igreja, em qualquer lugar. E aquele homem estava dizendo: Jesus, eu sei o que é me submeter a Roma, e sei o que é liderar homens. Então o Senhor é um Deus que submete ao Pai e também dá ordem. Então eu estou debaixo dessa mesma frequência. E então a cura, e Jesus fala: esse homem, além dele ser curado emocionalmente, ele também é curado espiritualmente, porque ele sabia, com o coração tranquilo e afável, se submeter a uma ordem de Jesus Cristo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo nessa noite? Então o que você precisa, antes de tudo, ele vê que Jesus está sob a autoridade do Pai dos céus, e ele também tem servos ao comando dele. Jesus tem servos ao comando dele, são os anjos da guarda, da cura e das mensagens. Eu quero te dizer que você não trabalha no reino de Deus sozinho, você é autoridade nessa terra. Eu vou repetir: você é uma autoridade nessa terra. Vou te provar, sabe por que você é autoridade? Porque Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu dou para você e digo: ide e pregai, libertai, limpai, ressuscitai e expulsai. E ele disse: eu sou luz e agora vocês são luz. Eu sou sal e agora vocês são sal. Então a autoridade que eu tenho, vocês agora também têm. Então você não está sozinho no reino, porque você é autoridade. Eu posso ouvir um amém? Então os anjos estão esperando a sua oração. Os anjos estão esperando sua ordem. Os anjos, que são os espíritos, os seres espirituais, eles estão esperando a ordem sua para se movimentarem no planeta Terra, para se movimentarem na sua casa, para se movimentarem no terceiro céu. Você precisa se movimentar. Mas a coisa que realmente me impressionou aqui são duas coisas. A primeira coisa que me impressionou foi que esse centurião, ele entende a física quântica. Ele entende o que é quântico, o que é se materializar a partir de uma palavra espiritual que toca aquilo que é físico. Jesus, ele não precisava ir lá fisicamente. Ele nem diz: mande um de seus discípulos. Não, ele falou assim: libere uma palavra quântica, libere uma palavra espiritual, libere uma frequência de fé. Ele diz que se você falar uma palavra daqui, o meu servo será curado lá. Vou repetir: se você disser uma palavra daqui, lá o meu servo será curado. E é isso
E eu falo porque eu sei, Jesus, que você tem autoridade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você fala uma palavra, algo acontece no reino invisível. Quando você libera uma palavra, Jesus ele pode curar apenas com uma palavra, porque ele disse: haja luz e houve luz. Então Jesus poderia dizer: está curado. Deixa eu te falar, Jesus sabia que através da sua palavra liberada no plano espiritual, as coisas se manifestariam, mas Jesus fazia muito mais do que liberar uma palavra. Jesus queria entrar na casa das pessoas. O cara mais relacionável se chama Jesus Cristo. Se Jesus não quisesse ter relacionamentos, ele só falava: seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Sejam todos curados, e todos seriam imediatamente curados, porque só precisava de. Então eu te pergunto, por que Jesus queria na casa dele? Por que Jesus falou: eu vou lá na sua casa? Aquele centurião, ele sabia: não, o Senhor é a autoridade, as coisas se movem por ordens da sua boca. Na minha casa eu já fui curado, não precisa. Tem outras casas que o Senhor precisa entrar para curar a alma de outras pessoas. Lá em casa as coisas já estão resolvidas. Quem está entendendo essa palavra? Quem está conseguindo me acompanhar, diga amém. Então, se era só por uma palavra, por que Jesus queria ir na casa desse cara? Eu vou lá na sua casa. Não, eu sei como as coisas funcionam. Só uma palavra. Sabe por que Jesus queria ir na casa dele? Porque Jesus queria tocar naquele paralítico. Jesus queria levantar o queixo daquele paralítico, olhar nos olhos dele e dizer: eu amo você. Jesus quer muito ir além. Sabe por quê? Porque Jesus ele não é servo inútil. Porque o servo inútil é aquele: eu fiz o que eu tinha que fazer. Então diga: eu só fiz o que eu tinha que fazer, então eu sou inútil. Você sempre tem que fazer mais do que você tem que fazer. Vou repetir: você sempre tem que fazer mais do que você tem que fazer. E Jesus não estava ali só para fazer o que ele tinha que fazer. Ele entregou muito mais. Nós servimos um Deus que ele não só enche o seu cálice, ele transborda. Nós servimos um Deus que ele não quer curar o seu físico somente, ele quer tocar suas emoções e te libertar espiritualmente. Quem está me entendendo essa noite aqui? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que sabe como as coisas funcionam, mas Jesus queria alcançar outras situações. E em Salmos 103, 20, põe aí por favor, Salmos 103, versículo 20. Salmos 103, 20, tem como colocar? Obrigado. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Aqui está dizendo que os anjos, eles estão esperando a voz da sua palavra. Sabia que os anjos, eles se movimentam pela palavra da igreja? Sabia que os anjos se movimentam se você orar e der ordem aos anjos no plano espiritual? Porque quando você recebe Jesus Cristo, você recebe uma equipe, um time de anjos para andar na terra com você. E são poucos os que entendem isso, mas na escola de profetas eu vou ensinar. Na escola de profetas, a mentalidade de quem fizer essa escola de profeta vai ser outra. Porque eu vou ensinar coisas que no púlpito nós não conseguimos ensinar. Que eu preciso ensinar para quem submete a autoridade, para quem está sendo pastoreado e para quem realmente eu posso declarar como profeta, porque foi treinado como profeta nessa casa. Porque se submete à autoridade. Essas questões, a primeira coisa que você precisa entender é que se um profeta ele não tem identidade, ele não tem casa, ele não tem endereço, cuidado, pode ser um bruxo e não um profeta. Você precisa vigiar e ser direcionado debaixo de uma cobertura, de um pertencimento, de uma raiz, de uma geografia, de uma casa, de uma dinastia, de um sobrenome no qual você planta as suas raízes e frutifica. Alguém está me acompanhando? Então quantos entendem que quando Jesus fala a palavra, o centurião, ele entendeu que no reino invisível nós temos os servos, que são os anjos, que vão e cumprem a palavra do Senhor. E ele pensa: se eu tenho servos no mundo natural, Jesus tem servos no reino espiritual. Pois você está sob o céu, assim como eu estou sob Roma. Você está debaixo de autoridade do terceiro céu.
E se os anjos estão ao nosso favor, eles vão trabalhar e batalhar conosco pelo reino de Deus. Quem está comigo, diga amém. A segunda coisa que eu pego aqui é se Jesus pode curar com apenas uma palavra. Quantos vocês sabem que o centurião disse? O que o centurião disse? Ele disse que tudo o que ele precisava fazer é falar uma palavra. Então nós concordamos que tudo o que Jesus tem a fazer é falar uma palavra. E qualquer um será curado. Correto? Sim ou não? Então, se tudo o que Jesus precisa falar é uma palavra, por que então, para curar uma palavra, uma pessoa, nós precisamos fazer alguma coisa além de falar? Porque se pela palavra ele é curado fisicamente, nós temos que entender e pensar um pouco sobre isso. Por que Jesus queria ir na casa dele? Eu quero te dizer nessa noite que Jesus está querendo entrar na sua casa. Ele quer muito além de dar uma palavra. Jesus, ele quer entrar debaixo do seu teto. Quem está me entendendo? Eu preciso ouvir assim, alguém que está entendendo essa palavra. Quem está entendendo? Eu estou dizendo que se tudo que ele tem que fazer é falar, seja curado, então se ele fizer qualquer outra coisa, você concorda comigo que ele está fazendo mais do que curar uma pessoa? Sim ou não? Sim, me acompanha. Por isso que Jesus diz: servo inútil é só aquele que faz o que tem que fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado: com Jesus tem que fazer mais do que você tem que fazer. E eu quero falar da cura de leprosos. Quem está me acompanhando? Vamos lá para Lucas 5,12. Projeta aí por gentileza. Lucas 5,12. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Então nós vemos que Jesus entrando, o que ele fez? Quero. E no que ele falou quero, Jesus o quê? Tocou. Vai lá no versículo 12, por volta lá, para a gente ver esse toque de Jesus. Lucas 5,12. No 13. Quero ser limpo. E aqui ó, estendendo a mão. Ok? Lembra que Jesus só cura através do quê? De uma. Diga comigo, Jesus só precisa de uma ordem, de uma palavra. Então por que Jesus fez mais? Quem está conseguindo me acompanhar? Por que Jesus fazia mais? Porque ele queria dar uma cura tridimensional. Jesus não queria só curar as enfermidades, Jesus queria curar as emoções e o espírito. Eu quero dizer que Jesus não quer curar só a sua enfermidade, ele quer curar suas emoções e o seu espírito. Jesus, ele quer operar uma cura tridimensional na sua vida. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus estava curando imediatamente o quê? O corpo e as emoções. O que Jesus estava curando imediatamente ali? O corpo e as emoções. Porque Jesus falou e tocou. Jesus estava falando, então ele estava curando o quê? O físico. E quando ele tocou, ele estava curando o quê? As emoções. Quem está me acompanhando? Jesus ordenou: não conte isso para ninguém, mas vai, mostra-se ao sacerdote, oferece pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Que quase todas as vezes havia muitos leprosos curados na Bíblia. E às vezes é difícil dizer o que os autores dos evangelhos estão contando a mesma história, porque havia muita lepra no primeiro século. Eram muitos leprosos no primeiro século. O que é comum é que Jesus quase sempre, com exceção de 2 curas de leprosos que você pode encontrar na Bíblia, quase sempre ele tocava neles. Sabe por quê?
Porque um leproso nunca era curado, nunca era tocado. Porque quem tocasse em um leproso estaria sendo impuro. Então imagina quantos anos que esse leproso não recebia um abraço. Imagina quantos anos que esse leproso não recebia um beijo. Porque quando o leproso entrasse na cidade, ele tinha que entrar assim, ó: o imundo, o imundo, o imundo. Ele tinha que avisar, porque se ele quisesse entrar e quisesse comprar, comer, ele tinha que entrar nos lugares sozinhos. Todos tinham que sair, todos tinham que se ausentar, porque o imundo estava entrando, e ninguém queria estar perto de um leproso, porque iam ficar impuros e contaminados. Então imagina o vexame, a dor, a angústia, a depressão, as crises de ansiedade que esses homens, esses leprosos, viveram anos e anos das suas vidas. E Jesus olhou para ele e não viu só a lepra no seu corpo, mas viu a lepra nas suas emoções. E Jesus então toca, dizendo: além de curar o teu físico, eu quero dizer que você é amado. Eu toco nas suas emoções, eu toco nos seus ferimentos emocionais, nos seus machucados psicológicos. Quando ninguém te abraçou, quando ninguém te beijou, quando ninguém quis ser seu amigo, quando ninguém quis estar com você, nos lugares que você entrava, todo mundo saía. Você foi rejeitado, excluído. E tem muitos aqui com lepras emocionais. Jesus quer, além de te dar uma palavra, Ele quer tocar você. Quantos estão entendendo? E Ele sempre os enviava para quem? Para os sacerdotes. Depois que Ele curava, depois que Ele dava uma palavra, os tocava, e eles eram enviados a andar, e eles eram curados. Então Ele dizia: vá, se mostre aos sacerdotes. Há duas maneiras diferentes de acontecer como essa história. Jesus toca o homem e ele é curado, e Jesus diz: vá se mostrar para os sacerdotes. Ou às vezes Jesus toca no homem e diz: vá, se mostre aos sacerdotes. E no caminho para os sacerdotes eles eram curados. O que é um sacerdote naquela época? Diga para o seu irmão: pastor. Diga para outro: autoridade espiritual. Diga: representante da igreja. Diga: representa Deus para a igreja. Ele falou: vai lá, se vincula a um discipulado, se vincula a um pastor, vá até o seu sacerdote. Você precisa agora ser curado espiritualmente. Você precisa aprender a Torá. Você precisa levantar incenso. Você precisa queimar por mim. Você precisa ser educado na palavra de Deus. Quem está entendendo? Então ele foi curado no físico, ele foi curado nas emoções, e agora ele precisava de um pastor para ser curado espiritualmente. Quem está me acompanhando? Vamos continuar mais. Vamos lá para a história dos 10 leprosos. Projeta aí, por favor, Lucas 17, versículo 12. Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, diga, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Queridos, ele estava andando e foi curado. Depois ele volta com expressividade, ele volta com alegria. Continuando, ele volta para quem? Para Jesus. E caiu aos pés de Jesus. Ele se joga, ele cai aos pés de Jesus, ele se rende. Agora ali ele estava rendendo o espírito dele. Ele agora estava buscando a cura emocional, com o rosto na terra, dando-lhe graças. E ele era samaritano. Próximo. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Eu tinha contado aqui, mas eram 10. E onde estão os 9?
Continuando, por favor. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai. Agora, além de ser curado fisicamente, ser curado emocionalmente, você agora é curado espiritualmente. A tua fé te salvou. Quantos estão recebendo essa palavra? O que voltou a Jesus, a Ele: siga seu caminho, sua fé te fez sozo. Diga sozo. S-O-Z-O, diga sozo. Sozo é a palavra que Jesus usou. A tua fé te salvou. Ali está a palavra sozo, e é uma palavra grega que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, e tem por significado salvação do corpo, da alma e do espírito. É a pessoa inteira. Ela foi tocado no seu corpo fisicamente, foi tocado nas suas emoções e foi tocado no espiritual. E ela é usada para descrever o ministério de Jesus. Resumidamente significa cura no corpo, cura na alma e cura no espírito. É uma cura tridimensional. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo essa palavra? Hoje, enquanto eu prego, pessoas aqui serão curadas em nome de Jesus. Você precisa entender que ser curado por inteiro não é só o seu espírito. Se você nunca foi para um tratamento emocional, para ser curado emocionalmente, você precisa de ajuda. 9 foram curados fisicamente, mas só um foi sozo. Quantos sozos será que nós temos aqui? 90% não se abre emocionalmente. As pessoas se fecham, por isso não prosperam, não crescem, não estabelecem vínculos, não se submetem à autoridade e outros tantos sintomas que a gente percebe uma alma, uma emoção desajustada, ferida, traumatizada. Porque a humildade é um sintoma de cura interior. O ser ensinável é um sintoma de cura emocional. O aprender com o outro, o buscar ajuda, é um sintoma de que eu quero ser curado, eu quero sozo na minha vida. 9 ficaram curados, mas um ficou sozo. 9 ficaram curados fisicamente, mas só um andou, saltou e louvou a Deus. Quantos estão entendendo? Jesus tocava os leprosos, e não somente os curava fisicamente, mas os curava emocionalmente, porque Jesus os tocava. Jesus curava a alma deles. Jesus tocou um leproso. Quando a mão de Jesus encostou nele, ele sentiu pela primeira vez em tantos e tantos anos. Ninguém o abraçava, ninguém o tocava, e alguém estava encostando na minha pele. Alguém me deu atenção, alguém me deu afeto, alguém teve amor ágape por mim, e não amor sexualizado. As pessoas não podem gostar da outra que está achando que está querendo casar. Não é o amor sexualizado, é o amor de irmandade, de paternidade. Você precisa desse amor, e não desse amor deturpado que muitos têm. Quando alguém fala, eu te amo, Jesus te ama e eu também, a pessoa está falando que ela te ama em Jesus Cristo, e não qualquer outra intenção. Se você pensa em outra intenção, você precisa de restaurar suas emoções, porque você está com problemas emocionais. A igreja tem que ser o maior lugar de afeto, e as pessoas usam da liberdade e do amor para dar ocasião à libertinagem da carne. Quem está me entendendo? Jesus os curava fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Fala com alguém, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, fala, Jesus quer te curar. Fala com amor, fala, Jesus quer te curar em 3 dimensões: o seu corpo, suas emoções e o seu espírito. E é hoje que ele vai começar essa obra. Dá um abraço nessa pessoa. Aleluia. E essas pessoas que Jesus curava, elas saltavam, elas andavam, saltavam e louvavam. Elas andavam e louvavam. Deus quer que você ande, que você salte e que você o adore em espírito e verdade. Jesus sempre curou tridimensionalmente. Às vezes alguém tem um câncer que está no corpo, mas na verdade está enraizado em outra dimensão do seu ser. Está alojado em outra situação, mas ela se manifesta no
corpo. Nas emoções, por exemplo. Alguns estudos indicam que, dentro dos estudiosos da psicologia e da psiquiatria, alguns estudos indicam que momentos de desânimo, tristeza, mágoas, raivas, ou ainda perdas, estresse, geralmente são relacionados a fatores precursores do câncer, da diabetes e de tantas outras mazelas que o mundo hoje vive. Entenda que os 9 foram curados fisicamente, mas só um ficou sozo, curado completamente, no corpo, na alma e no espírito. O ecossistema daquele corpo carregou a lepra, e Jesus entrou naquele ecossistema e curou todas as dimensões daquele leproso. Quantos estão me acompanhando? Às vezes está enraizado na alma, ou às vezes está enraizado no espírito. Então, eles são curados, mas por eles não ficarem inteiros, o ecossistema que ficou com aquele que criou o câncer ainda fica lá. Porque eles não voltaram para serem sozo. Eles foram curados fisicamente, mas um voltou para ser, além de fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, voltou para ser sozo. Cura completa, cura integral. Eu venho falando no meu Instagram sobre sinergia, que é a energia que passa no corpo, na alma e no espírito. Você precisa ter um corpo alinhado, emoções ajustadas e um espírito continuamente em conexão com Deus. Então tem muitas pessoas que estão andando, mas não estão saltando. Por isso vem a depressão, a ansiedade e tantas outras mazelas psicológicas, porque as pessoas não se abrem para o relacionamento. Elas não conversam, elas não confessam, elas não se abrem, elas não procuram a simples palavra dizer: você pode me ajudar? Você pode me ouvir? Eu preciso abrir meu coração com você. Algumas pessoas vão ao médico, e quantos sabem que o médico está lá para verificar as questões fisiológicas? O médico, ele vai conseguir verificar se o câncer desapareceu de onde? Do corpo. Então ele é treinado para estudar o corpo. Então ele vai te dar o diagnóstico do corpo. Mas o médico, ele não consegue verificar o ecossistema do câncer. Ele não consegue analisar as questões espirituais e nem emocionais. Lembre-se que eu disse que às vezes, muitas vezes, e às vezes, ou muitas vezes, o câncer está ligado, enraizado, não no corpo, mas em alguma outra parte da dimensão do seu ser. Quem está comigo? E você fica curado fisicamente, mas não fica por inteiro. Por isso que pessoas que já foram curadas de câncer, depois de tantos anos o câncer volta a aparecer, porque foi curado fisicamente, mas não foi sozo, não foi nas suas emoções e não nasceu de Deus, não foi tocado espiritualmente. Quem consegue me acompanhar pode dizer amém. Vamos para outra situação, o cego Bartimeu. Vamos lá para João 9. Coloca aí, por favor, João capítulo 9 até o 19. Então você pode ir passando os versículos, só pare quando eu disser. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é ele. E outros: parece com ele. E ele dizia: não, gente, sou eu. E diziam: pois como se abriram seus olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus, Yeshua, fez lodo, untou-me com os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi.
Disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, não sei. Só até aí. Amém ou não? Presta atenção. Jesus cuspiu num lodo e colocou nos olhos daquele cego. Jesus precisava só fazer o que mesmo que eu ensinei lá no início com o centurião? Por que Jesus está fazendo mais? Diga ao seu irmão, porque ele cura tridimensionalmente. Quem está entendendo como Jesus opera? Diga, Soso, Deus quer você por inteiro. Diga para alguém, Soso, Deus te quer por inteiro. Com essa preguiça aí Deus não vai fazer nem no seu corpo. Vamos lá, diga para ele, Soso, Deus te quer por inteiro. Quem está alerta aqui para a palavra de Deus? Jesus cuspiu no lodo e colocou nos seus olhos, e ele disse para que ele fosse até o tanque de Siloé. Agora imagine essa cena, um cego com barro no olho e está indo para o tanque. O povo, o que você está fazendo? Eu estou indo lá no tanque de Siloé lavar meu rosto. Por que você está indo? Porque Yeshua mandou eu ir, eu estou indo. E ele lá, um cego, tateando, com o lodo escorrendo da sua cara. Imagina essa cena. Por que Jesus fez isso com ele? Jesus, cadê? Faltou compaixão do Senhor aqui. O Senhor expôs esse homem ao ridículo. Tadinho, coitado, tadinho dele. Ele é cego desde nascença, mendigo, e o Senhor expõe ele como um palhaço para as pessoas rirem dele. É isso que quem não tem discernimento espiritual fala de você e de mim quando nós servimos a Yeshua. Criticam porque as loucuras do homem, as loucuras para eles são sabedoria de Deus para nós. Então ninguém que é espiritual discerne as coisas espirituais. Por que Jesus fez isso com ele? Porque Jesus não somente colocou a mão sobre ele e o curou, ou porque Jesus não liberou uma palavra. Ou melhor, por que ele não disse, seja curado? Porque ele disse, haja luz e houve luz. Por que Jesus não fez isso? Vamos lembrar da pergunta? Quem pecou? Ele ou o pai dele? Em Deuteronômio 28, quem já leu Deuteronômio 28? Fala o que lá? De 14 versículos de bênçãos, não fala? E o restante é o que? Maldição. E sabe o que acontece lá no versículo 14? Coloca aí para mim, Emanuel. Deuteronômio 28, 14. Aí vocês vão entender por que o povo agia. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será que não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus e não cuidares? Mais para frente. Mais. Falei do versículo errado, mas nós vamos chegar lá. Mais um pouco. Mais. Enfim, algum lugar aí, eu não vou perder tempo nisso não. Mas em um desses versículos para ir para diante, vai lá no 28 para ver se é ele. Se é o versículo que eu quero. É isso. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. É isso que eu queria. Então tem 14 versículos de bênção, mas tinha outros versículos de maldição. E uma das maldições é que os filhos nasceriam cegos. Então na cultura judaica, no primeiro século, se você visse alguém nascido cego, se você visse uma mulher com um filho que nasceu cego, além de não ter compaixão, você até engoli aqui agora. Limpou aqui tudo, gente. Cuspia no cego. Agora imagina uma mãe carregando um filho cego. Ela passava no mercado de Jerusalém e ela era cuspida. Pegava e cuspiam no bebê dela. Quantos cuspes aquele cego levou desde que ele era um bebezinho? Ele já estava acostumado com o cheiro de saliva da boca dos rabinos.
da boca dos religiosos, dos seguidores da Torá, dizendo: eu concordo com Deus, se você servir outro Deus, você vai pagar por isso. Por isso que os discípulos perguntaram o que para Jesus? Quem que pecou? Porque na Torá diz que tem pecado, servir outro Deus vai nascer cego. Quantas vezes você está como os discípulos, procurando o pecado na vida alheia, porque falta sozo na tua vida? Você não é curado fisicamente, nem emocionalmente, e o que dizer espiritualmente? Eu quero dizer que Deus hoje quer te tratar de corpo, alma e espírito nessa noite. Você pode imaginar quantas vezes que aquele bebê e a sua mãe foram cuspidos? Desde a época em que ele era um bebezinho, e a sua mãe andava com ele, as pessoas cuspiam nele, cuspiam na sua mãe, até ele era adolescente, e ele continuou sendo cuspido. Pessoas cuspiam. E agora, ele está na frente do mestre, e o mesmo som que ele ouviu a vida toda, ele está ouvindo da boca do mestre. E ele fica sem saber, peraí, ele vai me cuspir também. E ele ficou esperando o cuspe, mas aquele cuspe não foi para ele, aquele cuspe foi para o chão. E Jesus gentilmente mistura o seu cuspe com a terra, e em vez de cuspir naquele homem, Jesus toca com o dedo dele nos olhos daquele cego. E ele fica sem saber, ele assusta, porque há quanto tempo ninguém o toca. Ele assusta, porque há quanto tempo ele não está vendo, ele não está sabendo o que está acontecendo. E agora ele está na frente do mestre, e ele ouve o mesmo som que ele ouviu a vida toda. O som de um cuspe, o som de uma maldição, o som de uma marca. E ele já ouviu centenas e centenas desde quando ele era bebê. E a mãe dele limpava ele, limpava ela. Vamos embora, meu filho. E ela já andava protegendo os cuspes das pessoas. Eu quero que vocês montem essa cena na sua cabeça. Ele já ouviu muitas e muitas vezes, e ele achou que Jesus ia cuspir nele. Mas Jesus não deu uma palavra. Jesus não só cuspiu, mas Jesus o tocou. Quantos estão me acompanhando? Na cabeça dos discípulos estava o pensamento: mas por que esse homem que pecou merece ser cego? E eles ficaram chocados quando Jesus disse: essa situação não é sobre pecado, mas é sobre o meu poder manifestando na vida dele. Ei, não procure o porquê das circunstâncias, só diz: Deus escolheu isso para manifestar o poder dele na minha vida. E o jovem cego ouve o som do cuspe, e dessa vez é o som que sai da boca daquele que disse: haja luz. Por quê? Porque Jesus pega a coisa que deveria amaldiçoá-lo, e a mesmo som, o mesmo cuspe que o amaldiçoou, Jesus usa para o abençoar. Se expressa se você recebe essa palavra, entende? Pelo amor de Deus, aplauda mais forte o nosso mestre Yeshua. Ele pega a coisa que era maldição sobre a vida inteira desse homem, e ele usa para curá-lo, ele usa para sará-lo, ele usa para dizer: sozo, 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 sozo. Aquele mesmo som que aplicava a maldição era o som que aplicava a cura e a bênção. Jesus o cura para que ele agora ande, pule e louve a Deus. Tem muita gente que não pula, tem muita gente que não salta, nem lembra a última vez que você saltou. É uma vida de tristeza, de problemas, de angústia. Ai, choro atrás de choro, trauma atrás de trauma. Não procura, não é curado, não é restaurado. Mas o Senhor está aqui para declarar sozo sobre a tua vida nessa noite. Quantos estão entendendo? 3 João 1, versículo 2. Estou terminando. 3 João 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você tenha saúde.
Fala para ele, nas suas emoções. Por quê? Porque ele falou, tenha saúde, assim como bem vai a tua. Não está falando de espírito, não está falando de corpo, aqui está falando de quê? Emoções. Emoções. A Bíblia fala que ela tem poder para dividir a alma do espírito, para colocar as coisas da alma no lugar da alma e as coisas do espírito no espírito. Deus, Ele quer tratar as coisas das suas emoções e Ele quer tratar coisas do seu espírito. Você desmerece as coisas espirituais, são elas que estão travando muitas coisas na sua vida. Quem está comigo? Ele diz, eu quero que você tenha saúde nas suas emoções. Eu quero que vá bem as suas emoções. Assim como você tenha saúde no teu corpo, eu quero que você também tenha saúde nas suas emoções. Deus quer te curar tridimensionalmente. Deus quer curar o teu corpo, as suas emoções, sua alma e o seu espírito. Salmo 23. O que o salmista fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera o meu corpo. Refrigera o meu espírito. Refrigera minha alma, as minhas emoções. Sabe quando você precisa de refrigério nas suas emoções? Aqui o salmista está dizendo, refrigera a minha alma. Aqui está falando sobre as questões emocionais. Existem várias referências, eu poderia ler várias aqui, mas lá no seu GC essa semana, eu vou deixar para que seu líder leia com você, porque essa palavra vai para o seu GC essa semana. Eu vou deixar essas para o seu líder ler, mas eu quero me atentar numa que é extremamente pontual para nós nessa noite. Coloque por favor, 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, você precisa ter uma vida de pureza. Diga pureza. Diga santidade. Como é que você vive uma vida de pureza e santidade? Meditando, orando, relacionando com homens e mulheres de Deus, meditando na palavra, negando a sua vontade. Quantos veio aqui no congresso, no seminário O Fogo Não Se Apaga? Quantos viraram aqui um altar do Senhor? Então é com você mesmo que já está entendendo. E todo o vosso espírito, alma e corpo tenham plenitude. Diga sozo. Sozo é que Deus quer que o seu corpo, sua alma e seu espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele pega as palavras de Jesus Cristo e ensina: todo o vosso espírito, emoções e o corpo sejam plenamente conservados, sem correção nenhuma. Não precisar ser corrigido. Você está com o corpo bom, você está com as emoções ajustadas e você está com conexão com o Espírito Santo. Então não tem o que te exortar, não tem o que te repreender, porque você tem conservado a sua vida em santidade. Eu quero que você entenda uma coisa: santidade traz saúde tridimensional. Eu quero compartilhar um testemunho. Uma vez eu orei por uma pessoa que ela estava com muita dor no joelho, não andava direito, não pulava e há muito tempo nem jogava bola. Andava mancando muitos anos porque tinha muita dor no joelho, e quando sentava na cadeira da igreja ele levantava e colocava o pé esticado em outra cadeira porque ele tinha muita dor no joelho. E ele então veio, converteu, participou de uma célula, na época era célula, hoje é GC, e eu comecei a discipular. No momento que eu orei por ele, ele foi e pediu: apóstolo, pastor, ora aqui pelo meu joelho. E foi, me contou toda a história dele. E quando eu orava, ele foi instantaneamente curado. E depois ele mexeu e falou: nossa, ele ficou impressionado, eu não fazia isso. Nossa, eu não fazia isso. E começou a mexer, e começou a mexer, e ele foi e ficou muito alegre. Ele voltou a ajoelhar, ele voltou a dobrar o joelho, ele voltou a correr, e parece que até jogou bola. Mas ele tinha emoções complicadas, conhecendo a história da vida dele, porque ele foi meu discípulo. Ele saiu da igreja, ele não quis mais se relacionar comigo e com a igreja Nova Vida. E passou um pouco, as dores do joelho voltou, e ele ficou tão complicado que ele precisou fazer cirurgia. Tem pessoas que são curadas no físico, mas as dores e as doenças voltam, porque a dor não estava no físico, está em algum ecossistema.
Quem está me acompanhando? A dor não estava no físico, estava em algum lugar. Ou era no espírito, ou era nas emoções, na alma. Tem pessoas que serão curadas no físico, mas a doença vai voltar, porque ela não está plenamente curada, ela está parcialmente. Por isso eu volto a declarar: Deus quer te curar em 3 dimensões. Deus deseja te restaurar em 3 dimensões, porque a doença pode voltar, porque não é no físico. Precisa ver em qual ecossistema da vida dessa pessoa que a doença está, nas emoções ou no espírito. Tem situações que você vai precisar de oração, mas tem outras que vai precisar de médico e de terapeuta. Isso tem que estar muito bem para você. Quem está me entendendo? Se alguém está lá se afogando na piscina e não sabe nadar, eu sou tão espiritual que eu vou falar assim: eu vou te ensinar o que Abraão fez com Isaac, e Abraão foi e sacrificou. É isso que essa pessoa precisa? Eu vou te ensinar sobre os dons ministeriais. Olha, o apostólico, o profético, o pastoral. É isso que a pessoa precisa? Então larga de ser espiritual quando você não precisa ser espiritual. Quem está me entendendo? O que a pessoa precisa que está morrendo afogada lá? Que você pula lá e tira ela da piscina. Você fala assim: eu vou orar para um anjo descer, porque eu sou tão espiritual. Quem está me entendendo? O que adianta você orar para alguém que está afogando? Você tem que ir lá e tirar ela de onde ela está. Da mesma forma, emocionalmente, não adianta você orar por uma situação que não é oração que vai curar a sua emoção, é um tratamento emocional que você precisa. Tem alguém que está me ouvindo? A igreja precisa ser o lugar de maior afeto no mundo, é a igreja. A igreja precisa ser uma família para as pessoas. E eu te digo que se está precisando conversar, converse. Sabe o que você precisa? Você precisa de atenção, você precisa de afeto, você precisa conversar com alguém. Você precisa receber um abraço, você precisa receber atenção, e não de um estudo bíblico. Saber qual que é o seu chamado espiritual, isso é para o seu espírito. Você precisa de atenção, você precisa de afeto. A igreja precisa ser o lugar de maior afeto, de atenção e carinho, porque é isso que Jesus nos ensinou. Jesus curava as emoções das pessoas, e Jesus não orava por elas, Jesus as tocava. Jesus esfregava os olhos dela, Jesus pegava nelas, Jesus estava ali relacionando com o amor que ele precisava relacionar com essas pessoas. Mas as pessoas que são curadas usam da liberdade do Espírito para entrar na libertinagem. A Bíblia fala que eles se cumprimentavam com o ósculo santo. Sabe o que é o ósculo santo? Um beijo. Era uma cultura na igreja beijar uns aos outros. Mas tem pessoas que não são curadas, e quando recebem um beijo, ela fala assim: ele está apaixonado por mim, ela está apaixonada por mim, porque são pessoas que têm intenções sexualizadas, e não entendeu o que é um beijo de irmão ou de irmã, não entende o que é um ósculo santo. Era ensinado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, que o ósculo santo significava cumprimentar os irmãos da igreja. Romanos 16, coloca aí por favor. Romanos 16 diz assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui Paulo